um dia muito especial aqui para o nosso programa Brasil Nordeste. É a estreia do quadro Parla África com o professor Altair Maia. Mas é o nosso apresentador Sandro de Moura que primeiro traz os detalhes. Sandro, boa noite para você. Olá, muito boa tarde, Camila. Boa tarde, especialmente a todos vocês que estão assistindo o programa com o Brasil Nordeste. Olha, há muito tempo a gente queria falar de um continente que tem muito a ver com o nosso país, os nossos laços consanguíneos, a nossa cultura, a nossa história. Estou falando do continente africano, é isto mesmo. Faltava um elo e nós encontramos aqui em Brasília o professor Altair Maia, especialista em África. Então, toda sexta-feira, o professor Altair vai estar trazendo notícias, fatos, eventualmente vai estar entrevistando alguma autoridade de alguma região da África, até mesmo alguns dos nossos embaixadores em algum país africano. Tudo isso para poder trazer um pouco mais dessa riqueza cultural e da história que nos une, que é os nossos irmãos africanos. Quero então dar bem-vindo ao Altair e pedir que você continue prestigiando a gente, mandando o seu WhatsApp, dizendo sobre o que você quer saber da África, e o professor Altair vai estar garimpando para trazer para você aqui na tela da TV Com Brasil. Altair, é com você. Muito obrigado, Sandro, pela oportunidade de falar a respeito da questão africana para os seus telespectadores, para o Brasil inteiro. O continente africano, como vocês sabem, é um colosso que se estende desde o Estreito de Gibraltar, que é a sua divisa natural com a Europa, até a ponta sul do continente africano, que fica a poucos 2.000 ou 3.000 quilômetros do Polo Sul. É o único continente que é cortado pelos dois trópicos e pela linha do Equador, obviamente. São 30 milhões de quilômetros quadrados, o que representa mais de 20% de todas as terras emersas do planeta. E a noção do que isso significa são mais de 3 vezes o tamanho do Brasil. Politicamente, a África é dividida em 54 países e a sua população ultrapassa 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, distribuídos nesses 30 milhões de quilômetros quadrados e 54 países. Dentre esses países, há 6 que pertencem à comunidade dos países que falam português, a CPLP. Ao longo dos nossos próximos programas, vamos falar muito aqui da CPLP e também dos PALOPs, que são os países africanos de língua oficial portuguesa. São esses 6 países que eu falei. Provavelmente seja o continente mais rico de todo o planeta. Tudo que se possa imaginar em termos de minerais tem no seu subsolo, e a floresta abaixo do deserto do Saara contém milhões e milhões de hectares ainda intactos, ainda não tocados pelo homem. Basicamente, essas são as informações básicas do continente africano, e nós vamos agora, ao longo do programa, vamos detalhar região por região, país por país, acontecimento a cada programa que viermos trazer aqui. Agora, professor Altair, diante de todas essas explicações que foram apresentadas, eu queria lhe fazer uma pergunta. Qual é o futuro da África? Muito obrigado, Camila, pela pergunta sobre o futuro da África. Para falarmos do futuro da África, vamos ter que falar um pouco do seu passado. E o passado africano está intimamente ligado à invasão europeia que teve início no século XV. Para piorar essa situação, na Conferência de Berlim, em 1885, os colonizadores dividiram a Europa, impondo novas fronteiras, fronteiras essas que estão na raiz de todas as guerras que surgiram desde então. Hoje a situação está relativamente calma. Após a descolonização africana, que teve
mais forte na segunda metade do século passado. Naquele momento, os blocos econômicos começaram a surgir no mundo, sendo a União Europeia o bloco mais avançado até o momento, e na África surgiram blocos. Surgiu o bloco do ECOWAS, na costa oeste da África, o bloco dos países do centro africano, SADC, que ocupou, que aglomerou todos os países do Cone Sul, o COMESA, que tornou-se o bloco do leste africano, e alguns outros de menor importância. Para desenvolver a África e para conseguir essa libertação dos colonizadores, os africanos criaram, em 1963, uma organização chamada Organização da Unidade Africana. Essa organização esteve na raiz de todos os movimentos pró-independência africana. Mais tarde, essa organização se transformou em Unidade Africana e incorporou nos seus objetivos o desenvolvimento dos países africanos. A partir desse momento, criou-se o maior bloco econômico do mundo, que é o Bloco de Livre Comércio da África. Engloba todos os países e tem por objetivo desenvolver os meios de transporte entre os países do continente e reduzir e até mesmo zerar as alíquotas de importação entre os países membros. A partir desse momento, certamente que muitas dificuldades existem, mas há que se dar o primeiro passo. E foi dado esse primeiro passo com a criação desse grande bloco econômico. Professor Altair, muito obrigada, viu, por todas as suas explicações. Lembrando que toda sexta-feira o professor vai estar aqui junto com a gente, trazendo, então, muitas informações sobre a África. Olha só, hoje ele vai falar sobre Guiné-Bissau, que vive uma crise política inusitada. Então, já vamos falar com ele. Professor, ótima noite para você. Muito obrigado, Camila. O nosso assunto de hoje é a crise política da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau é um pequeno país situado na costa oeste da África, com pouco mais de 2 milhões de habitantes. Em termos territoriais, é um pouco maior que o estado de Alagoas. A economia da Guiné-Bissau se baseia na castanha do caju, que é exportada in natura e responde por mais de 90% do total das exportações. Pelo lado das importações, a Guiné importa tudo que necessita, praticamente tudo que necessita. E o seu maior fornecedor é Portugal, que responde por quase a totalidade das importações da Guiné-Bissau. As relações comerciais com o Brasil são praticamente inexistentes. Vez por outra acontece uma importação ou exportação. Politicamente, a Guiné-Bissau é instável desde a sua independência na década de 70 do século passado. São sucessivos golpes de Estado, arranjos, acordos, e a Guiné nunca encontrou a paz que ela tanto procura. Nas últimas eleições, em 2019, em segundo turno, disputaram a presidência o senhor Umaro Sissoko Embaló, o senhor Domingos Simões Pereira, é o grande líder da Guiné-Bissau, e foi derrotado pelo senhor Umaro Sissoko por 47% dos votos para o Domingos Simões e 53% para o Umaro Sissoko Embaló. O senhor Domingos Simões entrou com recurso junto à Justiça Maior do país, mediante a evidência de fraudes em todo o processo eleitoral. Porém, antes do resultado da Justiça Maior, da Lei Maior do Estado, o senhor Umaro Sissoko Embaló tomou posse como presidente simbólico. E o ex-presidente José Mário Vaz abandonou o palácio e o senhor Umaro Sissoko tornou-se presidente de fato. Nesse momento, a Guiné-Bissau entrou num processo muito perigoso de perseguição aos inimigos,
de prisões ilegais, espancamentos de diversas pessoas, tudo que não condiz com um Estado democrático. O senhor Domingos Simões resolveu, então, retornar a Portugal mediante o espancamento acontecido a um jornalista, um blogger chamado Antônio Ali Silva. E o retorno do Domingos Simões foi um acontecimento apoteótico na cidade. Milhares de pessoas desfilaram a pé e de carro pela cidade, promovendo um grande buzinaço. Durante essa manifestação de apoio ao senhor Domingos Simões, mais um jornalista foi agredido. Dessa vez foi o senhor Adão Ramalho. Para falar sobre essas agressões aos jornalistas, contatamos a senhora Indira Baldwin, que é a presidente do Sindicato dos Jornalistas da Guiné-Bissau. O Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social condena com veemência as agressões aos jornalistas Antônio Ali Silva e Adão Ramalho. Adão Ramalho estava em pleno exercício da profissão quando foi agredido por um dos elementos, segundo informações da Segurança da Presidência da República. Nós condenamos esta ação. O sindicato classifica esta ação de um atentado à liberdade de imprensa e de expressão, uma forma de limitar, de intimidar o exercício jornalístico na Guiné-Bissau. Exigimos das autoridades guineenses a abertura do inquérito para apurar os autores morais e materiais destes atos que consideramos de combate. Muito obrigado, senhora Indira. Desejamos aqui do Brasil, desejamos que os profissionais do jornalismo da Guiné-Bissau tenham segurança para executar seu trabalho. De toda forma, o retorno do senhor Domingos Simões Pereira, não só oportuna como necessária, trará uma nova esperança à Guiné-Bissau para a restauração do processo democrático da Guiné. E, de nossa parte, nós desejamos que Deus e Alá iluminem os caminhos da Guiné-Bissau. Bom, hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. Professor, boa noite. Muito obrigado, Camila. Boa noite, senhores. Recentemente, um navio de grande porte encalhou no Canal de Suez. O Canal de Suez liga a Europa à Ásia e é um dos principais meios de conexão entre o Oriente e o Ocidente. Estima-se que, nos 6 dias de paralisação do Canal de Suez, o prejuízo superou os 400 bilhões de dólares. Até meados do século XIX, a história era outra. Não existia o Canal de Suez. E todos os navios que saíam da Europa para a Ásia tinham obrigatoriamente que passar pela ponta, pelo bico da África, pela ponta do continente africano. Até meados do século XIX, a história era outra. Não existia o Canal de Suez, muito menos o Canal do Panamá. Então, todos os navios que saíam da Europa ou dos Estados Unidos para a Ásia tinham que passar necessariamente pelo Atlântico Sul e contornar a ponta da África ou a ponta da América do Sul. Os países da África e da América do Sul, portanto, tinham um futuro bastante promissor em função dessa conexão ou da necessidade das escalas que os navios que demandavam a Ásia tinham que fazer ao longo da sua viagem. Vale lembrar que os navios daquela época tinham pouca autonomia e isso exigia diversas escalas, seja nos países africanos, seja nos países
da América do Sul. E uma viagem dessa poderia levar até 60 dias, contornando ou a ponta da América ou a ponta da África. No início da Revolução Industrial, houve um crescimento acelerado no consumo de bens industrializados e cresceu bastante a demanda de matéria-prima que vinha da Ásia, da África e da América do Sul. Portanto, houve um crescimento bastante significativo da navegação no Atlântico Sul. As cidades, tanto do lado africano quanto do lado da América, se desenvolviam, cresciam e desenvolviam em função dessas rotas que demandavam a Ásia. Mais de 1.000 navios por ano navegavam nas águas do Atlântico Sul, fazendo escalas nas cidades da África ou nas cidades da América do Sul, gerando negócios e riqueza nessas regiões. Porém, em 1869, aconteceu a abertura do Canal de Suez, que mudou o curso da história. Os navios não precisavam mais contornar o bico da África para ir da Europa à Ásia. Com isso, o tempo de viagem caiu para 20 dias e o preço do frete caiu para menos da metade do que era praticado. O tráfego de navios na costa africana caiu para menos de 30% do que era até 1869. Do lado brasileiro, do lado da América do Sul, o efeito não foi tão catastrófico, porque para se chegar à costa leste da América e também para chegar ao Pacífico, ainda era necessário contornar o bico da América do Sul. Mas essa alegria latina durou pouco. Menos de 50 anos depois, em 1914, aconteceu a inauguração do Canal do Panamá. Com isso, não era mais necessário contornar o bico da América do Sul para se chegar aos países da costa leste da América, tanto da América do Sul quanto da América do Norte, ou ao Oceano Pacífico em direção à Ásia. A abertura desses dois canais selou definitivamente a navegação no Atlântico Sul e o desenvolvimento tanto da América quanto da América do Sul quanto do continente africano, tornando a navegação no Atlântico Sul uma navegação secundária ou periférica. O abandono do Atlântico Sul foi tamanho que mesmo rotas ligando a América do Sul à África são pouquíssimas, quase inexistem. E isso se reflete também no transporte aéreo. Nós não temos companhias brasileiras ou argentinas voando para a África. Nós temos algumas companhias africanas voando para o Brasil. A soma das importações e exportações da América do Sul e da África supera $1 trilhão. Chega a $1,5 trilhão, $1 trilhão e 500 bilhões por ano. No entanto, o comércio entre a América do Sul e a África não chega nem a 3% desse valor, insignificante. A nível mundial, mais de 70% do comércio do mundo passam por esses dois canais. Mais de 70% do comércio mundial está no hemisfério norte. E nós, aqui, ficamos quase que como exportadores de matéria-prima, tanto o Brasil quanto a Argentina, o Uruguai e os países africanos. A essa altura, você deve estar se perguntando se nós estamos, de fato, fadados a sermos eternamente países periféricos ou uma navegação periférica no Atlântico Sul. Certamente que alternativas há. E é isso que veremos na sexta-feira que vem.
Eu escrevi 2 livros a respeito do tema. Um se chama Zopacas, A New Deal for South Atlantic, e o outro se chama Brasil-África, uma ponte a ser construída. Caso você queira qualquer dos dois, mande-nos uma mensagem, teremos prazer em enviar o e-book dessas 2 obras. Bem, sexta-feira, então, temos um encontro aqui para vermos as soluções para a navegação e para o comércio no Atlântico Sul. Até lá. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia, que toda semana dá uma aula aqui pra gente, né? E o assunto dele hoje é sobre as alternativas para o desenvolvimento da navegação do Atlântico Sul. Professor, muito boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, senhores. O transporte marítimo é fundamental quando se fala em comércio exterior. Com a inauguração dos canais de Suez e do Panamá, o comércio e a navegação ficaram concentrados no hemisfério norte, enquanto a navegação no Atlântico Sul ficou bastante reduzida e prejudicada. Com a redução da navegação, os negócios de exportação e importação do Brasil para a Europa ou da África para a Europa também ficaram bastante reduzidos. Consequentemente, a navegação entre Brasil e África e a costa oeste africana também foram bastante reduzidos e assim nos tornamos cada vez mais dependentes de conexões na Europa. Ou seja, as mercadorias Brasil e África, quando se destinavam ou Brasil ou a África, tinham que fazer um passeio pela Europa. Tinham não, tem que fazer um passeio pela Europa, até hoje, dado a existência de poucas rotas nesse trecho ligando Brasil e África. Isso afeta bastante a competitividade dos negócios entre Brasil e África, pois o frete do Brasil para a África custa praticamente o dobro do que custa da Europa ou dos Estados Unidos para a África. Se queremos uma política desenvolvimentista com o continente africano, ou uma política sul-sul, como se diz, a questão do transporte há que ser resolvida. Sem isso, não há como desenvolver qualquer política comercial no Atlântico Sul entre os países da América e os países da África. Há um acordo denominado de Zopacas, que é a zona de proteção e cooperação entre os países banhados pelo Atlântico Sul. Esse acordo prevê a não militarização do Atlântico Sul e a cooperação entre os países que são banhados pelo Atlântico Sul, obviamente. Para que haja uma cooperação efetiva dos dois lados do Atlântico, é fundamental que o transporte, que a questão do transporte seja resolvida. E para resolver essa questão da navegação no Atlântico Sul, a única alternativa que temos é a constituição de uma empresa de navegação que tenha por objetivo atender os países banhados pelo Atlântico Sul. Essa empresa não pertenceria a um país, mas pertenceria a todos. Pertenceria ao Sistema de Integração Regional do Atlântico Sul, o CIRAS. Com uma empresa de navegação no Atlântico Sul, nós teríamos como desenvolver políticas regionais que atendessem os objetivos do desenvolvimento de um comércio mais integrado entre a América do Sul e o continente africano. A constituição da empresa de navegação no Atlântico Sul
está descrita nesse livro. E caso alguém queira receber o e-book, é gratuito. Basta mandar um e-mail para o endereço que está aí embaixo. Quando Cabral chegou ao Brasil, ele chegou impulsionado pelos ventos que giram no Atlântico Sul. São chamados ventos elíseos. E se Deus, Alá e até os ventos estão a nosso favor, não há o que temer numa empreitada desse porte. Vamos em frente. Até sexta. Agora sim, professor Altair Maia e o quadro Parla África. Boa noite, senhores. Hoje nós vamos falar do maior bloco econômico do mundo, o bloco do continente africano. Os blocos econômicos são associações entre países que se unem para se defender da concorrência externa e para promover o desenvolvimento de seus pares, de seus associados. Os blocos surgiram ao final da Segunda Guerra Mundial, quando a economia estava totalmente fragilizada e foi necessário que se unissem para promover um maior desenvolvimento de todos os países. Hoje, nós temos blocos espalhados por todo o mundo. Nós temos a União Europeia, temos o NAFTA, que é o bloco econômico da América do Norte. Temos o Mercosul, que é aqui na América do Sul, englobando Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Temos a APEC, que é o bloco do Pacífico, e por aí vai com diversos outros blocos em todo o mundo. Com a independência dos países africanos, na segunda metade do século passado, os blocos econômicos na África foram surgindo naturalmente, de acordo com a região geográfica de cada grupo de países. Assim, nós tivemos surgindo na costa oeste da África o ECOWAS, mais ao centro nós tivemos o surgimento do Mercado Comum Centro-Africano. Ao sul tivemos o surgimento do SADC, que é o bloco que engloba a África do Sul. Esses blocos visam o desenvolvimento das relações entre os países pertencentes a cada bloco. Esses blocos prevêem o desenvolvimento do comércio entre os países de cada bloco. A África, como um todo, tem uma forte corrente de comércio internacional que ultrapassa $1 trilhão a cada ano. Porém, o comércio entre os países da África é bastante fraco, bastante insignificante, algo como 15% do comércio total do continente. Esse pequeno comércio entre os países africanos se dá em função dos diversos acordos que foram firmados ao longo do tempo entre os governos da África e os governos dos países do primeiro mundo, principalmente da Europa, Estados Unidos e agora, mais recentemente, da China. Esses acordos, com o suprimento de todo o produto industrializado que a África necessitava, certamente que impediam o surgimento da indústria no continente africano. Porém, a África está se movendo. Foi assinado em 2019 um acordo para a formação de um grande bloco econômico, englobando os 54 países da África. Esse bloco prevê a livre movimentação de mercadoria sem o pagamento de impostos dentro do continente africano. Com isso, espera-se o surgimento da indústria nos mais diversos países da África para atender à necessidade de demanda de produtos industrializados do continente africano. Em função do grande mercado que se forma, certamente a economia de escala proporcionará o surgimento dessas indústrias. E por falar em mercado,
o bloco econômico do livre comércio da África será o maior bloco econômico do mundo. Terá 54 países, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes e um PIB superior a 4 trilhões de dólares. Se nós, brasileiros, quisermos estreitar relações econômicas com a África, esse é o momento, pois o continente africano é a próxima e última fronteira da humanidade. Até sexta. Obrigado, professor Altair. Vamos agora ao De Olho na Rede? Alguém postou algo nas mídias sociais que chamou a nossa atenção e nós queremos dividir com você aqui na tela da TV com o Brasil. Aliás, hoje nós vamos colocar um vídeo só, mas eu quero que você preste muito atenção à fala desse cidadão que vai fazer a propaganda da chegada de ambulância na cidade. Mas preste atenção no que ele vai dizer. De Olho na Rede. Se Deus ajudar a gente chegar aonde a gente quer, e dizer a vocês que essa ambulância chegou numa ótima oportunidade, que a gente vai, essa ambulância você vai trabalhar muito com ela, para carregar a gente afogado da barragem, se Deus quiser. Para tirar de lá e carregar, e desafogar e tudo, com a fé em Deus. E nós todos que estão aqui, que é para a gente... Tá aí o cidadão fazendo propaganda da chegada da ambulância. Olha, tem um ditado que diz que quem fala demais dá bom dia a cavalo, né? Nesse caso aí, eu acho que foi um cavalo que tentou dar bom dia para a população, porque o cara está dizendo que a ambulância vai ser usada por nego que vai ser afogado na barragem, no rio. Ele já está desejando a desgraça de alguém, que é para ver se alguém usa a ambulância que o vereador ajudou a levar para lá. É uma brincadeira, né? Olha, um ótimo final de semana, que Deus abençoe muito a você, a sua casa, a sua família, que você possa desfrutar de um final de semana muito agradável, em paz, com saúde, cuide-se, né? Use aí a questão do distanciamento, não significa dizer que você tem que ficar isolado do mundo, não é isso, mas óbvio, mantenha o distanciamento, uma distância segura, aquela coisa que você aprendeu quando era criança, tem que lavar a mão, pois é, continuamos a precisar disso. E se houver necessidade, use também o álcool em gel. E outra coisa, se sentir algum sintoma, procure um médico. Não espere ficar sem ar para poder ir ao hospital. Nada de fique em casa. Fique em paz e em segurança onde você estiver. Um ótimo final de semana e até a próxima. Hoje é sexta-feira, dia do quadro Parla África, com o professor Altair Maia. E olha, hoje ele vai falar sobre Ruanda, viu? Que fica bem no centro do continente africano. Então vamos chamar o professor. Professor, boa noite para o senhor. Boa noite, Camila. Boa noite, senhores. Hoje vamos falar de um país que renasceu das cinzas, Ruanda. O continente africano é, sem dúvida, o mais rico dos continentes do planeta. Porém, o passado colonial, a colonização que foi imposta aos africanos e a libertação tardia, na segunda metade do século passado, legaram um continente pobre, despedaçado. Apesar de todos os problemas, o continente africano tem crescido a taxas superiores à média do crescimento mundial. A criação do bloco africano, envolvendo os 54 países, com liberdade de mercadoria sem pagamento de impostos dentro do continente africano, certamente será um impulso
para o desenvolvimento do continente. Mas mesmo na situação atual, com o vírus chinês debelando economias pelo mundo afora, no continente africano, alguns países têm sobressaído na sua estabilidade e no crescimento econômico. Talvez o mais simbólico desses países seja Ruanda. Pois Ruanda, um pequeno país bem no coração da África, sem saída para o mar, com 10 milhões de habitantes e um território menor do que Alagoas, Ruanda teve um genocídio no ano 94 que matou mais de 800 mil pessoas. Os corpos amontoados pelas ruas assustaram o mundo. Essa matança só teve fim em julho de 94, quando o general Paul Kagame tomou o poder e instituiu um novo governo. Kagame foi o responsável pela segurança interna do país e elegeu-se presidente no ano 2000. Em 2017, ele foi reeleito com mais de 70% dos votos. As reformas introduzidas pelo presidente Kagame revolucionaram a economia de Ruanda. De um país totalmente destroçado, Ruanda hoje é modelo para toda a África. As instituições funcionam e a economia vai muito bem, obrigado. As grandes empresas mundiais têm olhado com bons olhos para Ruanda. O primeiro smartphone produzido na África foi produzido em Ruanda. E ninguém menos que a Volkswagen escolheu Ruanda para ser a base da sua montadora para vender os carros em todo o continente africano. E vale um lembrete. Se você for a Ruanda, não utilize sacolas de plástico. A preocupação com o meio ambiente é tamanha que sacolas de plástico são proibidas em Ruanda. E por falar em preocupação, não se preocupe com a sua segurança, pois Ruanda é considerado o país mais seguro do continente africano. Por falar em país que se supera, não existe um país ou um povo subdesenvolvido. O que existe são governantes subdesenvolvidos. Até sexta. Muito obrigada, professor, sempre nos dando aqui uma aula sobre a África, que é esse continente incrível.